É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar, então, mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição. Podcast que tem como principal objetivo trazer assuntos relevantes da área da ciência, da área da nutrição para a sociedade como um todo. E mais do que isso, né, contribuir para que as pessoas, a partir dessas informações, elas possam, então, transformar os seus hábitos, transformar as suas vidas, tornar-se pessoas com mais saúde. Bem, hoje a nossa temática é uma temática que todo mundo, querendo ou não, tem sempre uma curiosidade de saber um pouquinho mais. Nós vamos falar hoje sobre rotulagem nutricional. E a nossa convidada de hoje é a professora doutora Márcia Feijó. A professora Márcia, ela possui graduação em farmácia, tem mestrado na área de ciência e tecnologia de alimentos e doutorado em vigilância sanitária. Atualmente é professora associada do Departamento de Bromatologia da Faculdade de Farmácia da UF. Tem uma ampla experiência nessa área de ciência e tecnologia e também orientadora de uma empresa júnior da área de engenharia química da UF, nos projetos de composição de alimentos e rotulagem nutricional. Márcia, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Eu é que agradeço, é uma imensa alegria poder participar, né? Tenho ouvido alguns, não ouvi todos, mas eu já ouvi alguns podcasts de vocês e é bastante interessante. Esse formato, né, deixa o entrevistador ou o participante bastante à vontade. E acho que é assim que a gente tem que fazer ciência, né? Trocando informações de forma bastante informal, entre amigos, né? E incentivando essa garotada que está chegando agora a participar, a fazer ciência também. Como você e a Luana, né? E agora a Paola, a Camila e a Stephanie também, que estão motivando os alunos, não só da Unirio, mas de outras universidades, a fazerem ciência. Vê que a Márcia veio afiada. A Márcia já conhece a nossa equipe todinha. Muito legal isso. Márcia, a gente no início do programa, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho a história de quem a gente está entrevistando. E você, farmacêutico, como é que você se aproxima nessa área de alimentos? Como é que você chega nesse mundo da ciência e da nutrição? Então, quando eu fui fazer o vestibular, né, na minha época ainda era um vestibular unificado, a gente tinha que fazer uma escolha só, né? Hoje a gente pode ter outras possibilidades, mas eu não conhecia muito o curso de farmácia, né? Um professor que me apresentou o curso, exatamente porque eu gostava de química, gostava de biologia, ele me apresentou o curso, mas eu não conhecia muito. Fui buscar informações e, num primeiro momento, eu achava que eu iria seguir a carreira nas análises clínicas, né, na bioquímica, análises clínicas, que, por coincidência, foi a única que eu não fiz habilitação depois. E, ao longo do curso, a gente se depara com uma gama de possibilidades de atuação do farmacêutico. E, no terceiro período, eu fiz uma disciplina de composição de alimentos, que para a farmácia chamava de bromatologia, que era uma disciplina optativa, né? E eu adorei a disciplina. E logo ao fim dessa disciplina, as professoras ministrantes me convidaram para a monitoria. E eu fiquei monitora muitos anos, fui bolsista de IC também no laboratório de bromatologia, onde a disciplina era oferecida, né? E o caminho para quem faz monitoria e IC, naturalmente, é o mestrado, né? Só que naquela época, o mestrado no Rio não tinha quase curso, né? O único curso em Ciência e Tecnologia de Alimentos era o da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E então eu fui para lá, né? Mas enquanto monitora e bolsista de IC, eu participei de vários projetos e um bastante interessante que rendeu um fruto que até hoje a gente utiliza foi a tabela de composição de alimentos com foco nas fibras, né? Que era na época, né, na década de 80, a gente não tinha tabela de composição que apresentasse dados fidedignos de fibras de alimentos, né? Nós tínhamos muito pouca informação sobre isso. E o foco dessa tabela foi realmente alimentos vegetais por causa das fibras, né? E foi um projeto bastante longo, nós fizemos muitas análises e eu participei de várias delas, né? Inclusive foi o meu objeto de pesquisa da Bolsa de IC.
e eu me orgulho muito, né, de ter participado disso, e foi um aprendizado muito bom. Quando eu fui para o mestrado, eu levei uma bagagem muito boa desse tempo de monitoria e de IC. E aí, depois do mestrado, eu não fui diretamente para o doutorado e nem estava na área de alimentos propriamente dita, né? Eu trabalhei um tempo ainda como farmacêutica hospitalar e eu fui parar no GAFRE, que é o hospital universitário da Unirio. E lá eu comecei a trabalhar com nutrição parenteral. Então, acho que meu caminho era realmente estar nessa área de alimentos, né? Eu trabalhei com nutrição parenteral durante esse tempo e, nessa época, apareceu a oportunidade do concurso na Unirio, né, para a escola de nutrição. E eu fiz e passei, fiquei na Unirio por 11 anos, né, no antigo DTA, que hoje é DCA. E depois desse tempo, já com doutorado, eu consegui uma redistribuição para a UF, né, para voltar para onde tudo começou, para o laboratório de bromatologia, para ocupar o lugar da minha antiga orientadora, né, da monitoria, que se aposentou. E aqui estou já há 13 anos. E sempre o meu foco foi composição de alimentos. Em tudo que eu fiz, mesmo tendo feito experimento com ratos lá no mestrado, né, mesmo tendo trabalhado com vigilância sanitária na Fiocruz na época do doutorado, em todo o tempo eu precisei fazer composição centesimal das minhas análises, eu precisei trabalhar com controle de qualidade, com análise de alimentos, então é o meu xodó, né? E também a disciplina de composição de alimentos foi a disciplina para a qual eu fiz o concurso na Unirio e para a qual eu vim redistribuída para a UF. Então, há mais de 30 anos, né, que eu ministro essa disciplina, entre outras disciplinas que eu dou para a farmácia e para a nutrição, mas esse é o meu carro-chefe. Márcia, querida, que trajetória linda, muito bom te escutar. Antes de te escutar, eu já estava admirando aqui teu combo, né? Ele se complementa tão bem a tua área de graduação, de mestrado e doutorado, mas você contando em detalhes para a gente fica ainda mais impactante, né? E parabéns realmente pela tua trajetória. E fiquei emocionada também como pesquisadora da área de avaliação de consumo alimentar, de você ter falado dessa tabela da UF. Eu não estou acreditando, eu estou viajando no tempo e lá nos primórdios de estágio de Petrobras, gente, não tem uma tabela com fibra, sei lá o quê. Tem a tabela da UF, era assim que a gente se virava. Alguém acha essa tabela? Então, assim, parabéns para você e para o grupo de pessoas que somaram nisso, do que durante muito tempo foi uma grande referência, né? Agora, aproveitando também da tua trajetória, eu vi que você tem esse olhar muito voltado também para o impacto na sociedade, né? É a coordenação do caso, a orientação da empresa júnior, é o fato de você estar na supervisão de estágio. Então, junto desse olhar profissional, vem muito um olhar do nosso podcast, né? Que é levar a ciência da nutrição também para a sociedade, né? E aí, com base nisso, uma área que vem crescendo muito é a área do direito à informação do consumidor, né? E eu acho que tem tudo a ver com a temática de hoje. Então, eu queria começar do começo contigo, né? Quem está escutando a gente em casa, o que é que tem que se observar nos rótulos de alimentos para que, de certa forma, você consiga fazer escolhas alimentares mais conscientes e mais saudáveis, consequentemente? Qual você acha que seria assim um bom enredo para quem nunca tentou, para quem compra as coisas e sequer observa esse rótulo? Então, eu acho que antes da gente falar disso, né, vale a pena fazer esse destaque da defesa do consumidor, né, porque a gente teve muito poucas legislações antes do advento do Código da Defesa do Consumidor, que é de 1990. A gente tem uma primeira legislação de rotulagem em 1969, quer dizer, uma legislação bastante antiga, mas que era muito superficial. E aí, depois do Código de Defesa do Consumidor, que já foi uma prerrogativa da nossa nova Constituição, né, ela previa esse direito à informação, é que realmente o consumidor ficou mais atento, começou a cobrar mais e as legislações vieram, né? E com o advento do PENAM e da criação da Anvisa mais tarde, é que realmente se consolidou as normatizações na área de alimentos, em especial da rotulagem, né? E aí a gente foi tendo uma evolução gradativa daquilo que a gente colocava no rótulo, né? Do que a gente coloca no rótulo. Então, lá no início, a preocupação era ter a data de validade, o lote,
o endereço do fabricante, o nome da marca, peso, essas eram as preocupações. Mais para frente, começou-se a se preocupar com aquilo que estava dentro do alimento, né? Os constituintes desse alimento, alguma propriedade ou benéfica daquele alimento, ou prejudicial à saúde, ou as que causavam alergias ou intolerâncias, né? Isso foi vindo ao longo do tempo. E se estabeleceu um mínimo de informações que se deveria colocar nesse rótulo, né? E aí a gente começa, então, na década de 90 já, né? Com essas normatizações, algumas legislações que tratavam sobre essas informações que o consumidor deveria ter na hora de consumir. E elas foram evoluindo bastante, até que nós chegamos aí em 2003 com a obrigatoriedade da informação nutricional, e aí a gente precisava ter no rótulo, né? Não só aquelas informações que já haviam, como a data de validade, prazo de validade, data de fabricação, mas também se tornou obrigatória a presença da informação do valor calórico daquele alimento, né? Quanto que ele fornecia de energia ao ser consumido, carboidrato, proteína, gorduras, né? A gordura total, a gordura saturada, a gordura trans, que também foi muito polêmica, né? Isso veio mais tarde. O sódio, que seria o mineral considerado mais problemático, né? Por causa das pessoas que têm hipertensão ou têm alguma doença renal, e as fibras. Então, essas informações são aquelas informações obrigatórias que precisam ter em todos os rótulos. E junto dessas informações quantitativas, né, a gente tem também o quanto esses nutrientes atingem do valor diário recomendado para o consumo, com base numa dieta de 2.000 calorias, né? Então, isso desde 2003, as empresas são obrigadas a declarar para qualquer produto embalado. De 2003 até aqui, essas informações elas são apresentadas para a porção do produto. Então, nós temos também legislação que define o que é essa porção e para cada alimento qual é essa porção, que foi publicada junto com essa outra legislação para a rotulagem. Então, são duas resoluções, na verdade, né, que foram publicadas juntas. Mas isso sempre causou muita confusão no consumidor, né, essa questão da porção, porque quando o consumidor olha a embalagem de um produto industrializado, ele, às vezes, compreende que consumir toda aquela embalagem é que vai fornecer aquela quantidade de calorias ou aquela quantidade de proteína ou de fibras, enfim, aquilo que for alvo do interesse dele, né? Nem sempre o consumidor tem essa percepção de que ali está apresentado apenas a porção. Então, eu costumo usar o exemplo do biscoito, né? Numa embalagem de biscoito aí de 120 gramas, aliás, essas embalagens também, elas mudam muito a gramatura, né? Ao longo do tempo, elas vão diminuindo de tamanho. Mas numa embalagem de 120, vamos dizer, 30 gramas é a porção, que corresponde aí mais ou menos 3 unidades de um biscoito recheado e um pouco mais de um biscoito que não é recheado. Então, se o consumidor consome o pacote inteiro, ele vai estar consumindo 3, 4 vezes a porção recomendada, né? E o que é essa porção? A porção é aquela quantidade que o consumidor pode consumir daquele produto sem que traga um prejuízo à sua saúde. Por que prejuízo? Porque, normalmente, esses produtos industrializados eles têm uma quantidade energética, né? Uma quantidade de gordura, uma quantidade de carboidratos elevada, né? Então, se ele consome mais do que uma porção, ele está colocando em risco a sua saúde no sentido de estar consumindo uma quantidade de energia maior do que a que ele necessita ao longo do dia, né? Então, o que é importante para o consumidor olhar num rótulo? Primeiro é essa questão, né? Quanto a porção daquele produto oferta de energia para ele e, mais especificamente, de gordura, de sódio, de carboidrato. E também, para uma alimentação saudável, né? Quanto menos gorduras saturadas a gente consumir, menos sódio e mais alimentos com fibras, melhor. Então, essas são informações importantes para o consumidor, né? E o quanto aquela porção atinge do valor diário recomendado.
Lembrando que o total, né, com base numa padronização, digamos assim, seriam 2.000 calorias ao longo de um dia, né? E aí você vai ter ali quanto aquela porção daquele alimento atinge dessas 2.000 calorias diárias. Outras coisas importantes da gente observar é a lista de ingredientes para ver, né, quais os ingredientes, quais as matérias-primas foram utilizadas na elaboração daquele produto. E também a lista de alergênicos, principalmente para aqueles que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten ou algum tipo de alergia, né, a algum alimento. Então, acho que esses são os principais pontos, né? Essa legislação ela está caindo em desuso, né? Ela vai sair de vigor em 2022, porque em outubro de 2020 nós tivemos uma atualização dessas legislações e voltamos, né, a apresentar essas informações não mais na porção, mas em 100 gramas do produto, e com um destaque também para a rotulagem frontal, né? Agora os produtos vão apresentar, né, na frente da embalagem se ele tem altos teores de açúcar adicionado, sódio ou gordura saturada. Então, vai chamar mais a atenção do consumidor e talvez, né, o fato de estar em 100 gramas possa diminuir a confusão que a porção faz, né, na interpretação dos dados ali para o consumidor. Legal, Márcia, esse resgate histórico aí com relação à questão da rotulagem, da gente entender aonde que ela entra, né, e como ela entra como uma ferramenta de um direito do consumidor. Acho que isso é muito importante a gente destacar. Então, nesse momento, eu queria chamar a Stephanie. Stephanie, o que você está achando do programa? Qual é a dica que você está trazendo para a gente aqui? Fala com nossos ouvintes aí. Olá para os nossos apresentadores e olá para a nossa convidada mais que especial. É um prazer tê-la conosco, Márcia. Eu quero começar dizendo que esse é um episódio muito necessário para levar esse tema tão importante para todos nós, consumidores. E, em segundo lugar, eu quero dizer que a nossa dica de ouro de hoje sobre a nova rotulagem dos alimentos é uma matéria do site do laboratório Nupens da USP. O título é Rotulagem de Alimentos, o direito de saber o que se come. O link para essa matéria, que está excelente, vai estar no nosso site, que vocês já conhecem, cienciadanutrição.com.br. É simples, é fácil e rápido. Acessem e não deixem de ler em detalhes sobre a nova rotulagem. Obrigado, Stephanie. Muito importante as suas contribuições. Márcia, eu queria retomar, então, essa última fala sua, porque, para quem esteja nos escutando agora, talvez a grande novidade que a gente tem com relação à rotulagem nutricional é a nova legislação que vai entrar em vigor a partir de outubro de 2022. Na verdade, é um prazo máximo que as empresas têm para se adequarem, mas a gente pode já estar começando a ver algumas mudanças no mercado, né? O que de fato muda? Quais são as novas informações que a gente vai começar a ter no rótulo e qual é a importância disso? Eu queria também uma opinião um pouco sua sobre essa nova legislação. A gente, no meio acadêmico, estava muito ansioso por alguma mudança, como você falou, era uma legislação bastante antiga. E será que como é que é a tua opinião sobre essa nova ferramenta que a gente vai ter, que o consumidor também vai ter na sua mão para escolher o produto? Então, a nova legislação ela trouxe algumas coisas boas, mas ela vai causar um impacto, principalmente nas pequenas empresas, né? Elas vão ter mais dificuldade para a elaboração da rotulagem nutricional. Então, antes da gente falar o que mudou, vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz uma rotulagem, né? Como a gente chama de rotulagem, mas o certo é falar informação nutricional. Como é que a gente constrói essa informação, né? Ou a gente faz a análise do produto, né? Obtém a composição centesimal dele e depois transforma nessa tabelinha da informação nutricional, ou a gente vai utilizar as tabelas de composição existentes. Hoje nós temos tabelas boas, né, Luana? Que a gente estava falando lá no início que lá na década de 80, vocês não pegaram isso ainda, mas eu tive bastante dificuldade porque as tabelas que a gente tinha eram tabelas bastante obsoletas, com metodologias não oficiais, não se trazia dados de umidade, não tinha dado de fibra, né? Eram tabelas bastante precárias. E agora a gente tem, né, tabelas
melhores, com dados muito mais completos, com metodologias mais robustas e oficiais. E isso melhorou bastante, né? Não só para o nutricionista que vai trabalhar com a nutrição clínica e vai elaborar cardápios, mas também para a gente que trabalha com a composição e trabalha com a elaboração da informação nutricional. Então, isso já melhorou bastante. Mas, na hora de você fazer o cálculo, né? As grandes empresas, elas talvez possam fazer uma análise do seu produto, principalmente se for um produto novo. Ela pode investir nessa análise, mas os pequenos empresários, né, pequenos microempresários, eles vão ter muito mais dificuldade porque eles não vão ter orçamento que permita fazer essas análises, né? E alguns dados vão ser um pouco mais difíceis da gente obter, né? A gente já tinha uma certa dificuldade para obter, por exemplo, dados de gordura trans. Nem todas as tabelas de composição trazem esses dados, né? E agora, com a nova legislação, além da gente ter que informar, né, a gordura saturada e a gordura trans, a gente também tem que informar os açúcares que foram adicionados, né, e os açúcares totais. E isso vai fazer um certo movimento aí para a gente conseguir quantificar isso, para a gente conseguir obter esse tipo de informação que vai depender muito da formulação do produto, né? Então, eu vou trazer para vocês a experiência que eu tenho com a empresa Júnior, por exemplo, né? Até o ano passado, a gente estava... Quer dizer, por enquanto, a gente ainda está tranquilo, porque a gente pode utilizar a legislação de 2003, as RDC 359 e 360 de 2003. Mas, a partir do ano que vem, quando ela deixar de estar em vigor e só vigorar a Instrução Normativa 75 e a RDC 429... a gente vai precisar ter essas informações para fazer o rótulo, e vai ser um pouco complicado. Então, acho que isso vai ser um entrave, pelo menos para as pequenas empresas vai ser um problema para a gente realizar essas análises, a elaboração, né, da informação nutricional. Por outro lado, ganha o consumidor, porque ele vai saber exatamente que tipo de açúcar está sendo adicionado no produto, né? Porque hoje esses açúcares eles têm milhares de nomes, então às vezes no rótulo do produto, né, ele até omite a palavra açúcar, mas coloca outros ingredientes que no fim das contas são também açúcares, mas com nomes diferentes, e que para o consumidor passa batido, porque ele não tem um conhecimento, né, ele não sabe discernir ali o que é o açúcar. E aí a legislação vem, né, para suprir essa necessidade da gente saber realmente a quantidade de açúcar que foi adicionada no produto. Então, por esse aspecto, é bom. Um outro aspecto positivo é a questão de apresentar esses resultados em 100 gramas ou em 100 ml, padronizar para todos os alimentos. E aí a gente deixa de ter aquela confusão das porções. Quer dizer, a porção ela vai continuar sendo apresentada, mas você tem a opção de apresentar esses dados também em 100 gramas ou 100 ml do produto, que pode facilitar a compreensão por parte do consumidor. E esse aspecto também que eu já citei, né, da rotulagem frontal, que vai destacar para o consumidor, né, se aquele alimento tem um alto teor de sódio, de gordura saturada e de açúcares adicionados, né? Para o consumidor isso é ótimo. Mas para as indústrias, a gente sabe que isso vai criar uma resistência, né? Porque você logo de cara, na frente do produto, já fazer esse destaque, isso pode ser uma propaganda negativa para o produto, né? Em termos de comercialização. Então, as indústrias, elas vão relutar um pouco, né? E elas vão ter que se virar no sentido de mudar a formulação de produtos, né, se adequar para que aquela informação não seja negativa no produto dele. E aí o consumidor vai ganhar de novo, né? A gente já teve outras situações assim. Então, quando a Anvisa determinou a diminuição do sódio nos produtos, né, as empresas tiveram que mudar a formulação para não ficar com um produto inadequado, né? Quando lá em 2004 nós tivemos a legislação para transgênicos, né, que apareceu o símbolo de transgênico nos produtos, né, pela primeira vez,
também teve um impacto negativo, né? As empresas não queriam declarar o transgênico, até porque o símbolo do transgênico ele era muito familiar com aquele símbolo da radioatividade, né? Então, o consumidor que não estava muito atento, eu tenho até um trabalho a respeito disso, que recebeu um prêmio, com a entrevista, né, com os consumidores acerca desse símbolo, as pessoas não queriam comprar o produto que tivesse esse símbolo. E aí, por outro lado, as empresas também não queriam colocar, porque era uma propaganda negativa. Mas, aos poucos, as empresas vão se ajustando, o consumidor vai cobrando, né? E aí ele vai ganhando porque as formulações vão melhorando ao longo do tempo. E é isso que a gente quer, né? A gente não é contra a tecnologia, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Recentemente, a gente teve uma polêmica também com relação ao guia alimentar, né? Porque queriam até reformular o guia, né? Porque achavam que o guia era contra a tecnologia de alimentos. E não é isso. A gente só quer usar a tecnologia a favor da saúde, né? E é a mesma coisa, as legislações de rotulagem, elas querem que os alimentos apresentem rotulagens boas, ou pelo menos que sejam claras para o consumidor, né? Principalmente para aqueles que apresentam algum problema alérgico ou de intolerância, porque para eles, né, qualquer traço do nutriente ao qual eles têm alergia ou intolerância pode desencadear uma doença séria, né? Uma reação muito grave. Então, a gente precisa da clareza, né, daquilo que a gente está consumindo. Então, eu acho que a tendência é essas novas legislações, né, provocarem as indústrias para que elas se adequem cada vez mais a uma alimentação mais saudável, né? Ou pelo menos com mais clareza para o consumidor daquilo que ele está consumindo. Esse é o objetivo. Márcia, excelente a tua fala, né? Realmente essa questão da estratégia da rotulagem, né? Fazendo girar essa questão da política em saúde, da intervenção de uma forma mais intuitiva, né? Menos proibitiva, de mais informação, isso é realmente fundamental, né? A título de curiosidade, eu estava dando uma olhada nos últimos 3 anos de edital do CNPq, que sai anualmente aquele de alimentação e nutrição, né? E como, né, o Ministério da Saúde e o CNPq estão investindo nessa linha da rotulagem, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos essas pesquisas, né? E é muito bom ter você aqui com a gente esclarecendo essas questões. E eu queria pegar um gancho, Márcia, no que a gente está conversando aqui, a respeito de comunicação em saúde, né? A gente, de certa forma, falou que é a rotulagem nutricional, né? Falou no que se avançou aí para o ano que vem, a gente sabe que vai ser um desafio, mas a gente sabe que vamos colher bons frutos, especialmente para a população. Mas, enfim, como tornar isso ainda mais impactante, né? Aonde eu estou querendo chegar? Até comparando um pouquinho essa história, já que você falou do guia, né? Do guia anterior com o atual guia de alimentação da população brasileira, né? Esse último guia, ele estourou, porque ele teve estratégias de comunicação muito bem pensadas, né? De chegar na sociedade. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do que você está lendo, ou, de repente, o que teus orientandos e grupo de pesquisa trazem aí de informação a respeito de táticas de informação para a saúde em rotulagem, né? Vou te contar da minha área, eu sou de saúde pública, né? Eu fiquei encantada alguns meses atrás quando eu pude acessar aquele aplicativo Desrotulando, né? Eu diria para você que abriu ali ideias, né, de práticas a respeito disso na sociedade, né? Recomendo aí para os nossos ouvintes darem uma passeada nesse aplicativo. Então, eu queria saber de você, o que você está lendo, o que vocês estão pesquisando, para esses avanços de rotulagem chegarem de uma forma ainda mais promissora na sociedade. Então, a gente tem visto muitos estudos ao longo dos últimos anos, né? Não só de estratégias, porque essa questão da rotulagem frontal, a gente já viu muitos trabalhos, né, pedindo essa rotulagem, né? Então, quando a Anvisa abriu a consulta pública, muitas pessoas participaram porque elas já tinham proposto isso em algum trabalho. Eu mesma avaliei vários trabalhos nesse sentido, de ter semáforo, né? Eram várias as opções. Então, há muito tempo já se pede para que a Anvisa
reformule essa rotulagem para que tenha algo mais lúdico, talvez, né? Algo mais fácil do consumidor entender. E o semáforo sempre foi uma coisa que estava bem presente nesses estudos, porque era uma coisa que o consumidor entende, o que é vermelho, o que é verde, o que é amarelo, né? O vermelho você sabe que é para consumir com moderação, né? Ou não consumir, o verde está mais liberado. Então, isso foi uma coisa que se discutiu muito ao longo do tempo. Se encontra também muitos estudos acerca dessa percepção do consumidor. E o que a gente vê é que o consumidor tem muita dificuldade de entender o que está ali no rótulo, porque os nomes são muito técnicos, né? Então, ele não consegue entender nem o que é aquilo, nem o que aquilo representa após o seu consumo. Então, a questão da orientação nutricional ela é muito importante nesse sentido, né? E aí o papel do nutricionista ele é mais presente do que qualquer outro profissional de saúde, né? Ele precisa existir desde sempre. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha, né, assim como a gente teve para o guia, né, hoje nós temos um guia que é muito mais fácil de ser compreendido, mas a gente precisa também desse tipo de ação para a rotulagem, né, para que o consumidor realmente entenda aquilo que ele está lendo nos rótulos. Porque os estudos mostram que a gente avança na legislação. Para nós que somos técnicos, a legislação funciona, a gente compreende bem, a gente encontra os dados que a gente precisa, mas o leigo, né, o consumidor, que é o público-alvo, né, dessa rotulagem, ele ainda tem muita dificuldade. Então, a gente precisa de ações de esclarecimento, de orientação, né, talvez veicular propaganda na televisão, as redes sociais, né? Elas podem ter muitos pontos negativos, mas principalmente agora na pandemia, muita gente está publicando material muito bom de esclarecimento no Instagram, no próprio Spotify, no YouTube, como vocês estão fazendo aqui, né? Muita gente está fazendo isso, a gente também aqui na UF está fazendo com Descascando a Ciência, e isso tem ajudado a esclarecer, né, essas dúvidas do consumidor. Mas eu acho que ainda é pouco, a gente precisa de estratégias a nível de governo mesmo, né, para atingir toda a população, inclusive aquela que não tem acesso à internet, mas tem acesso à televisão, né? Então, a gente precisa de propagandas governamentais, de algum tipo de guia que ajude, né? Lá no início da rotulagem, a gente teve um guia de bolso para o consumidor, mas que não teve uma amplitude, né? Não chegou a todo mundo. E nas unidades de saúde também é importante que a gente tenha, né? Assim como a gente tem aquelas palestras, né? Os grupos para diabéticos, para hipertensos, a gente ter também inserido nesse contexto, né? Essa orientação acerca da rotulagem. Então, eu acho que é bem interessante que a gente já comece com os nossos alunos desde cedo, né? Incentivá-los nessas estratégias. Hoje a gente tem que falar de extensão dentro da universidade, então isso pode ser um ponto forte da extensão, né? Levar esses alunos para onde a população está e esses alunos passarem a ser esses mediadores, né, na interpretação, na orientação, no esclarecimento acerca da rotulagem de alimentos. Pode ser bem interessante e um campo de atuação também para os alunos bastante legal, né, que eles vão aprender e vão ensinar para a população como ler esse rótulo, como interpretar esse rótulo, né, para fazer escolhas mais saudáveis. Então, falta, sim, muita ação de comunicação. Quando a gente pega aquela revista da Fiocruz Visa em Debate, a gente vê bastante artigos nesse sentido, né? Solicitando uma maior divulgação e um maior esclarecimento acerca da rotulagem. Márcia, a gente sempre pede que nosso convidado traga uma imagem aqui para dividir com os nossos ouvintes, que ilustre um pouquinho o seu trabalho, a sua relação com a ciência da nutrição. Queria que você descrevesse um pouquinho essa imagem que você escolheu aí, o porquê dessa escolha. Então, a parte mais difícil foi escolher uma imagem, né? Eu pensei em muitas,
Mas como o foco era falar de rotulagem, né, eu escolhi uma coisa bem simples, né, uma análise titulométrica. Poderia falar muito sobre isso, mas vou destacar 2 aspectos. Primeiro que antes da gente ter o rótulo, né, por trás daquele rótulo, a gente teve um trabalho enorme em algum laboratório, ou para analisar aquele produto, ou para construir um banco de dados, né? Toda tabela de composição, ela é um banco de dados em alimentos que foi gerado a partir de análises de composição e que não é uma coisa simples, né? É um trabalho, é árduo e também precisa desse analista, né? Então essa mãozinha titulando aí, né? Ela está mostrando essas 2 coisas, que a gente precisa da análise de uma boa metodologia, uma metodologia robusta, oficial, e de um bom analista, né? E esse analista ele não tem que ser só um bom técnico de laboratório, né? Ele tem que ter a destreza de saber atuar no laboratório, mas não é só isso. Ele precisa interpretar o resultado que ele está obtendo também. Então, o analista ele não é só aquele cara que vai para o laboratório e pega a receita do bolo e executa, né? Ele precisa interpretar os resultados que ele está obtendo, ver se existe coerência e saber resolver o problema quando aquilo não está de acordo, né? E é aí que entramos nós, né? Os profissionais aí do alimento. Então, chamar a atenção mesmo, né? De que a gente precisa formar bons profissionais, não só para executar bem o serviço de bancada, né? Na análise laboratorial, mas também ter conhecimentos para interpretar os dados que ele está produzindo ali e, consequentemente, né, ter dados mais fidedignos nas rotulagens dos produtos que a gente elabora. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha de novo, dizendo que a gente tem que terminar. Caramba, Anderson, só a Márcia para fazer um tema tão instigante e até denso se tornar tão leve e gostoso de escutar. Foi ótimo. Márcia, querida, aproveitando aqui, você como ouvinte do nosso podcast, que eu adorei saber disso, no final dele a gente sempre gosta de fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. E hoje eu vou fazer a seguinte para eles, né? Vocês têm o costume de ler o rótulo de alimentos? Se sim, que informações que você prioriza? Então, a gente quer encontrar um pouco disso de vocês nas redes sociais. Troquem com a gente por lá, e eu gostaria mais uma vez de agradecer a Márcia, que foi encantador conhecê-la, saber que ela já esteve pela Unirio, saber de toda a contribuição dela nesse tema. Obrigada, Márcia! Oi, eu sou a Paola e vim falar sobre a pergunta da última caixinha que rolou lá pelo Instagram, quando perguntamos qual comportamento você tem ao se alimentar que gostaria de mudar. Uma das nossas seguidoras compartilhou que gostaria de mudar o hábito que tem de comer comidas mais gordurosas e com mais açúcar em situações de estresse. Acredito que isso aconteça com mais pessoas por aqui também, sendo um comportamento mais comum que imaginamos. Agradeço imensamente a participação e já deixo o convite para correr lá nos nossos stories e responder a caixinha da semana. Tá contigo, Anderson. Queria agradecer muito a todos que nos acompanharam mais esse episódio do nosso podcast. Márcia, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela sua participação. A gente passa a palavra aí, então, para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e a participação, principalmente por contar aqui com a presença do Anderson, que foi um ex-aluno, né? E ver o sucesso de vocês, da Luana, do Anderson hoje, e conclamar que outros alunos que estão nos ouvindo, né, alunos da nutrição, venham para essa área de ciência e tecnologia de alimentos, porque é uma área que há uns 20 anos atrás a gente quase não tinha nutricionistas, mas a mudança dos currículos, né, e introdução das químicas de alimentos, um aumento da carga horária na ciência e tecnologia de alimentos propiciou que hoje nós tenhamos mais doutores nessa área com formação em nutrição, né? Então, é um campo bastante interessante de atuação para o nutricionista, embora seja uma área multidisciplinar, né? Nós temos não só nutricionistas, mas farmacêuticos, engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, químicos, biólogos, e é um campo muito legal de trabalho, tá? Então, estou à disposição para quando vocês precisarem de mais informações nessa área.
Obrigado, Márcia, pela sua participação. Mais uma vez, agradecer a toda a equipe do podcast Ciência da Nutrição por mais esse episódio. Como vocês puderam observar, dentro daquela informação da rotulagem nutricional, há muito trabalho complexo. E essa talvez seja um pouco a nossa missão aqui nesse podcast. Trazer informações complexas, densas, de uma maneira que você possa curtir e possa nos ouvir aí na sua casa. Mais uma vez agradeço a vocês que nos acompanharam. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais. Participem. Podcast Ciência da Nutrição.